família. Então, todo mundo do PG já está se organizando, se movimentando. E você que ainda não faz parte do PG também quer te convidar, pode procurar qualquer uma dessas líderes aqui, que elas vão ter o prazer de te informar. E ainda dá tempo de fazer parte de um PG também, porque ver PG é bem, seu PG é muito bom. E tá conosco aqui no dia... E está conosco aqui dia 18 de outubro. Mas é um momento muito especial, então salve a ICF aqui na Cristoteira. E a visão do Nordeste, que ela diz aí, que desculpa! É o nome chique. Então, dia 19, né? Essa lá na Casa Aurora, às 10 da manhã. Então, para fazer a inscrição, procura a Mari ou a Griele. Só não deixa de ir. Isso aí. E nos dias 21 a 23 de Março, março... no ano que vem, 2025, vai ter o quê? Se você ainda não foi, só Vai! é isso aí. Passa nessa tua história e já garante a tua vaga, amém? E você Quem ainda não nos segue, né, nas redes sociais, a Cristão Lima, você tem ali, né? O Facebook, o Instagram, o YouTube. e o site. Só não deixa de seguir, tá? Quem entendeu? Levanta a Então, mão, vai! Agora vamos ver o culto voltou, gente. O culto voltou. Vou encolher minhas fotos. Vamos ficar de pé? Você tinha Orkut, meu filho? Tinha. Pai, aqui está o teu filho, creio, como tubulação da tua graça, usa para a honra e glória do teu santo nome. A boa parte, Espírito Santo, aquela que nos alimenta, que nos direciona, aquela que nos dá um novo combustível, está sobre a vida do teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Cristo tema. Eu tenho orgulho, pastor. Minha foto de 12 fotos, só uma assim, cortadinha. Quem já teve sabe como é. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 5. NA versão. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 5, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Versículo 10. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao ver Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência
prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel e estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirá. 21. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhe podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, a expressar-se com sinais, e permanecia mudo. Aconteceu que, terminando os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu da casa durante 5 meses, dizendo: foi isto o que o Senhor me fez ao contemplar, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Amém, meus amados? Nós acabamos de ler uma passagem conhecida, uma passagem que relata o aviso do nascimento de João Batista. E a gente conhece bastante João Batista, aquele homem que veio preparar o caminho para o nosso Senhor, aquele que realmente foi para o deserto, aquele que pregou a palavra e muitos se converteram, aquele que batizou muitos em prol do Evangelho de Cristo. Mas às vezes pouco é falado dos seus pais, Zacarias e Isabel. E nessa noite eu queria trazer essa reflexão, trazer o que Deus ministrou no meu coração, compartilhando com os irmãos sobre Zacarias e Isabel. E o tema dessa palavra vai falar realmente com o título Zacarias e Isabel, vivendo pela promessa. Quem tem promessa do Senhor aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Várias pessoas têm. Várias pessoas já estão vivendo aquilo que Deus prometeu há anos atrás e tem vivido hoje. E creio que ainda vamos viver coisas grandes e maiores pelas promessas que Deus tem feito sobre a sua igreja, tem feito sobre os seus servos, vocês. Mas para a gente compreender e entender também sobre a vida de Zacarias e Isabel, eu queria aqui que a gente lesse alguns versículos e a gente fosse compreendendo todo o contexto histórico da Bíblia. No versículo 5, quando nós começamos a ler, nos dias de Herodes, no meio da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Na Bíblia tem várias citações de outros Zacarias. Tem o profeta Zacarias, que escreveu os livros de Zacarias, e tem um sacerdote Zacarias, o pai de João Batista. E para que nós possamos entender o que era um sacerdote, eu só sei que você tem anos de igreja e você já viu, já entende. Mas eu queria compartilhar um pouco do que era o sacerdote naquela época de Jesus e antes de Jesus. O sacerdote, ele era um homem destinado por Deus para intermediar os homens com Deus, intermediar os sacrifícios dos homens para com Deus. A gente vai ver aqueles sacrifícios antes de Jesus, no Antigo Testamento, logo lá no início da Bíblia, no período patriarcal, de Abraão, Jacó, José, aquele período patriarcal, era feito realmente pelos pais naquela época. Não era feito pelo sacerdote ou pelo homem destinado por Deus. A gente vai ver a história de Noé, quando acaba o dilúvio, Noé monta um altar e faz o sacrifício de gratidão pela costa ao Senhor. A gente vai ver também no livro de Jó, que Jó oferecia sacrifícios ao Senhor, por ele e pelos seus filhos. Vamos ver vários exemplos de homens, de pais, que entregavam o sacrifício ao Senhor, pela sua família. Mas após o momento do Egito, após Deus libertar o povo do Egito, Moisés abriu o mar vermelho e atravessar o povo. Chegar no deserto, Deus tem um momento com Moisés e disse: Moisés, vamos agora organizar esse povo.
E no momento de organização, Moisés instrui a Moisés, Deus instrui a Moisés a construir um tabernáculo, um local onde seriam entregues os sacrifícios. E após isso, a gente vai ver lá em Êxodo, que Deus institui Arão, lá em Levítico também, e mostra isso, que Deus institui Arão como o primeiro sacerdote, e a sua descendência também seriam sacerdotes do Senhor. Aqueles homens que teriam a responsabilidade de levar o sacrifício ao Senhor, mas também de manter a organização. E a gente vai ver que em Levítico, o livro de Levítico vai trazer muitas instruções sobre os sacerdotes. Então, se você quiser se aprimorar e entender melhor sobre o sacerdote, você pode ler o livro de Levítico, que você vai compreender com mais precisão sobre isso. E a gente vai ver que no livro de Levítico, no capítulo 21, tinha várias regras para que os sacerdotes exercessem as suas funções. Não era de qualquer jeito, pois aqueles homens realmente iam representar Deus perante os homens, eles seriam o mediador entre Deus e os homens. E eles não poderiam raspar o cabeça, não poderiam parar as barbas, eles não poderiam tocar em mortos, exceto se fossem seus filhos, ou seu pai, ou sua mãe. Ele não poderia casar com qualquer mulher, os sacerdotes. Eles tinham que casar realmente com mulheres virgens. Não poderia ser viúva, não poderia ser mulher divorciada. Eles não poderiam, ao apresentar o sacrifício, infelizmente ele não poderia ter nenhum defeito, não poderia ser cego, nem aleijado, não poderia ter nenhuma doença nos olhos ou na pele. Teria que realmente mostrar uma pureza perante a presença de Deus. E a gente vai ver que os sacerdotes tinham várias funções. Não era só simplesmente pegar a oferta e entregar e queimar a oferta. Cada um, para manter o tabernáculo, também teria algumas funções. E a gente vai ver no Levítico, capítulo 6, tu pode abrir, Vanessa, rapidinho. Levítico, capítulo 6, versículo 11. Depois de dar as suas vestes e porá outra roupa, e levará as cinzas para fora do arraial, ao lugar puro. Pode deixar. Antes disso, Deus já estava dando algumas instruções. E também uma das instruções era tirar a cinza. No versículo 6 ele vai dizer que a chama teria que estar queimando continuamente no altar para receber os sacrifícios. Mas era necessário retirar as cinzas. E para retirar as cinzas, ele não poderia ter uma veste especial que Deus tinha instruído a Moisés. Eles tinham que tirar aquelas vestes de panos finos, de pedras, para botar uma veste mais simples e fazer esse serviço de tirar as cinzas. E esse serviço, que aparentemente seria simples, ele também era muito honrado pelos sacerdotes. Por diversas atividades que o sacerdote tinha, ele entregava com muita gratidão ao Senhor o seu serviço à casa do tesouro, ao seu serviço à casa do Senhor. Isso me chama a atenção, que muitas vezes a gente quer desprezar o serviço na casa de Deus. Às vezes a gente quer desprezar uma atividade, e aqueles sacerdotes nos mostram que a mais humilde atividade para eles é motivo de honra, estar servindo a casa do Senhor. Para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, que nos livros ainda contam as histórias do costume dos sacerdotes, que para fazer essa atividade, como era uma atividade meio que mais humilde, não muito honrosa perante eles, aquelas atividades mais que em destaque, eles faziam sorteios. E essas atividades mais simples, eles acabavam realmente deixando quem estava à disposição naquela época, naquele momento. E o horário para fazer tirar as cinzas era um horário meio desconfortável, não era um horário tão conveniente. Então poucos sacerdotes estavam naquele local, naquela hora, para exercer essa atividade. Mas mesmo assim, com essas dificuldades, muitos dos sacerdotes iam para exercer, e eles acabaram fazendo competições. Aquele sacerdote que corresse mais rápido era aquele que seria contemplado para tirar as cinzas do altar. Então, mesmo com a atividade mais simples, os sacerdotes da época honravam e faziam com muita alegria o serviço na casa do Senhor. E isso traz como exemplo para nossas vidas, para que tudo que viemos fazer na casa de Deus
nós possamos fazer com grande excelência. E nesse tempo, os sacerdotes foram multiplicando, a geração, a nação foi crescendo e começou realmente a ter muitos das gerações de Arão. E o nosso rei, o rei Davi, na época do rei Davi, em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 13, vai mostrar que Davi acaba dividindo os sacerdotes pelas descendências de Arão, pelos seus filhos, por tudo. E a gente vê aqui no versículo 5 que diz, né? Havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Por isso que ele tem essa referência do turno. Porque no período de Davi, como tinha já muitos, Davi fez uma divisão de turnos, dividiu em 24 turnos, cerca de 1000 homens por turno, para que naquele período, aquele turno ia exercer a função sacerdotal. E daquele turno, ainda assim, teria um solteiro para quem daqueles homens ia exercer a função do sacerdote. E era mais ou menos isso que o sacerdote fazia. Era mais ou menos isso a rotina de um sacerdote naquela época. Servir ao Senhor com excelência. Fazer e praticar as ordenanças de Deus com zelo. E a gente vê que no versículo 5 falava que Zacarias era do de Abias, e a mulher dele era das filhas de Arão, que se chamava Isabel. Aqui também entendíamos que Isabel veio de uma família sacerdotal, porque todos os filhos de Arão eram sacerdotes. E eles eram de uma família de sacerdotes, uma família que servia ao Senhor com grande excelência e com muita alegria. E a gente vê que no versículo 6, ambos eram justos diante de Deus. Mesmo eles têm uma referência de toda a sua família, de todo o seu servir, eles permaneciam justos. Às vezes a gente vê, é filho de pastor, então ele tem que ser santo. Não, ele também tem que se converter, ele também tem que se encontrar com Deus, ele também tem que se arrepender e buscar a presença de Deus. Porque não é só porque temos uma descendência que vão ser santos. A gente vai ver realmente na Bíblia que os filhos de Eli, o sacerdote Eli, no tempo de Samuel, os filhos realmente não tinham boas referências, não tinham um coração de adoradores, não tinham realmente uma prática justa perante Deus. E a gente vê que Zacarias e Isabel, independente se fosse sacerdote ou não, eles eram retos. E mesmo com as referências, eles permaneceram reto perante a palavra do Senhor. Ambos eram justos diante do Senhor. E vivia de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. No versículo 7, a gente se depara aqui, mesmo com a sua referência familiar, mesmo sendo reto, mesmo estando realmente pronto para servir ao Senhor, mesmo estando ali na casa do Senhor, servindo com excelência, eles tinham suas dificuldades também. Eles tinham uma dificuldade. E a gente vai ver no versículo 7 qual é a sua dificuldade. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Quando eu comecei a ler e refletir sobre essa palavra, eu comecei a associar a vida de Zacarias e Isabel com a vida também de Abraão e Sara. Servos do Senhor, com idade avançada, e não poderiam ter também filhos. E eu comecei a assimilar e começar realmente a ver em Gênesis, Gênesis capítulo 18, versículo 11, diz assim: Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já não havia cessado o costume das mulheres. Já havia cessado os costumes das mulheres. Aos olhos humanos também Sara e Abraão não poderiam ter filhos. Aos olhos humanos, Sara e Abraão tinham uma idade avançada. E também, com certeza, tinha uma certa tristeza por não ter a promessa de ter um filho. Mas o interessante é que quando Deus chama Abraão, quando Deus chama em Gênesis capítulo 12, no versículo 11,
Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Eu perguntei aqui no início, quem tem promessa? E glória a Deus, a maioria da igreja levantou. E é maravilhoso quando realmente temos promessa. E a gente vê que quando Deus chama Abraão para o propósito que tinha determinado sobre a vida dele, Deus já chama como uma promessa sobre a vida dele. Deus chama Abraão e já realmente deixa uma promessa que diante dele faria uma grande nação. E no versículo 2 vai dizer que ele vai abençoar quem abençoar. E farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei. O seu nome seja uma bênção. E o seu nome seja uma bênção. Deus chama Abraão a abrir mão da sua terra, dos seus bens, do seu conforto, para viver um propósito grande com o Senhor. Mas Deus faz uma promessa a Abraão: farei de ti uma grande nação. E a gente vai ver que no percurso, Deus renova essa promessa a Abraão. E mesmo com as falhas, mesmo com as dificuldades, mesmo com os anseios, Abraão e Sara permanece fiel na promessa do Senhor. Eles prosseguem até chegar à promessa de Isaac. Mas o interessante é quando eu paro e a gente realmente se maravilha com a presença de Deus, com as promessas de Deus. Eu me alegro com as promessas de Deus sobre a vida de cada irmão, sobre a conquista de cada um. E as promessas muitas vezes é o combustível para a gente prosseguir. Às vezes quando a gente realmente está desacreditando daquilo que Deus prometeu e Deus renova, Deus dá um ânimo. Independente do tempo que a promessa vai acontecer, a gente deve permanecer firme e acreditando, tendo fé que Deus irá cumprir toda a sua promessa. Mas o interessante é que Zacarias e Isabel, quando a gente vai ver o início da sua trajetória, a Bíblia não entra em detalhes e a Bíblia também não relata uma promessa sobre a vida deles. A gente leu já realmente a bênção que vem sobre a vida dele, mas nos primeiros versículos a gente vê que, diferente como no primeiro versículo, Deus já fez uma promessa sobre Abraão e Sara. Nos primeiros versículos a gente vai ver que Zacarias e Isabel eram homens tementes ao Senhor, eram homens retos, mas não existia uma promessa antes. A promessa vem depois. Mas antes não, eles permaneciam fiel, mesmo sem promessa. E possa ser que eu perguntei se você tinha promessa. Possa ser que você não levantou a sua mão. Por algum motivo você pode ter desacreditado daquilo que Deus já te prometeu. Ou por motivo você simplesmente não está enxergando a promessa de Deus sobre a tua vida. Possa ser que você chegou realmente nessa noite desacreditado, desesperançoso dos planos de Deus sobre a tua vida. Mas a minha oração para essa pregação, a minha oração para essa noite, sobre essa palavra, era que Deus abrisse os olhos dos seus céus para enxergar as promessas dele sobre a tua vida. Que nessa noite você comece a abrir o seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem preparado sobre a tua vida. Que nessa noite você comece a abrir os teus olhos, os teus ouvidos para receber e escutar as promessas de Deus sobre a tua vida nessa noite. Possa ser que você chegou realmente com as suas dificuldades, assim como Zacarias e Isabel tinha sua dificuldade de não ter filhos. Naquela época, não ter filho era algo desonroso. Quem tinha filho mostrava autoridade, mostrava poder, mostrava riqueza. E aqueles que não tinham filho eram realmente humilhados, eram debochados. A gente vê na história de Ana que ela muitas vezes foi debochada por Penina. E com muitos outros também era dessa mesma forma. As pessoas que não tinham filhos eram olhadas de lado. Imagine Zacarias, um sacerdote reto e fiel, não ter um filho. Possa ser que muitas vezes ele questionou, mas ele permaneceu firme, cumprindo todos os propósitos que era lhe dado. E Isabel também permaneceu firme, cumprindo todos os propósitos que era lhe dado.
E eu paro e pergunto e reflito: o que seria melhor para nossas vidas? Ser como Abraão e Sara, que Deus já dá logo a promessa, ou ser como Zacarias e Isabel, vive sem a promessa, mas quando a promessa vem, se cumpre rápido. Zacarias e Isabel viviam de forma justa, mas a gente vai ver que quando ele, no versículo 23, aconteceu que terminando os dias do ministério, Zacarias voltou para casa, passou esses dias, apenas dias, e Isabel, sua mulher, ficou grávida. Já Sara e Abraão passou cerca de 25 anos para receber a promessa. E eu paro e eu reflito, né? O que seria melhor? Receber aquela promessa e ser renovada em nossas forças pela promessa e permanecer firme, independente do tempo da promessa, mas crendo que o Deus da promessa iria cumprir? Ou simplesmente chegar sem promessas, mas saber que quando Deus prometesse, iria cumprir? Confesso a vocês que eu não sei qual é a melhor parte. Confesso a vocês que eu não sei qual é a melhor forma. Porque quem sabe o melhor é o nosso Deus. E Ele sabe, Ele conhece o coração de cada um. Imagine se eu chegasse aqui: irmão, eu quero falar contigo no final do culto, e fosse embora para casa. Você na mesma hora, se desse meu número, ia ligar para mim: Arthur, tu queria falar o que comigo? Quem é assim? Eu sou assim. Imagine quando Deus faz uma promessa, a gente começa a ficar ansioso. E às vezes não tem maturidade para entender a promessa que Deus tem sobre nossas vidas. E começa a nos frustrar com Deus. E muitas vezes Deus não nos revela certas promessas, porque nós não temos maturidade ainda para entender as promessas dele para nossas vidas. Tem certas promessas que nós já recebemos e cremos que vai acontecer, mas tem promessas que ainda não foram reveladas, porque nós não temos maturidade ainda para recebê-las. No tempo certo, na hora certa, Deus sabe e vai dar a promessa a você. E possa ser que dure 25 anos, 40 anos como a terra prometida, ou apenas dias como foi com Zacarias e Isabel. Mas creia que o Deus da promessa vai prometer e vai cumprir. Essas promessas que Deus tem para nos revelar, como eu disse, vai muito da nossa maturidade com Deus. Vai muito da nossa entrega com Deus, da nossa busca com o Senhor. E possa ser que nessa noite você chegou de forma desacreditada, como eu já disse, de forma sem esperança, pelas promessas que Deus fez sobre tua vida. Mas como eu disse, a minha oração é para que nessa noite seus olhos possam enxergar as promessas de Deus sobre tua vida. Zacarias e Isabel foi abençoado sim pelas promessas de Deus. Mas o interessante é que antes dele ser abençoado, eles permaneciam sem as promessas. E como é difícil de fato prosseguir sem promessa, sem perspectiva, sem sonho, sem esperança. E o que nós possamos fazer realmente para que essas promessas que ainda estão em ocultas sejam reveladas sobre nossas vidas. E é simples, e eu já disse, e está aqui no versículo 8 de Lucas capítulo 1. E aconteceu enquanto Zacarias exercia o sacerdote. A promessa aconteceu quando? Quando Zacarias exercia o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, por sorteio, segundo o costume sacerdotal, e ao entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, o anjo apareceu para Zacarias. Às vezes é difícil sim seguir na caminhada quando não há esperança. Sim, é difícil seguir quando não vemos perspectivas de mudanças ou de melhoras. Mas mesmo com a sua tristeza,
mesmo sabendo que não poderia ter filho, mesmo sem filho, mesmo sendo envergonhado perante a sociedade, Zacarias e Isabel permaneceram fazendo o que deveria ser feito. Mesmo assim, eles permaneceram honrando a palavra de Deus, servindo ao Senhor no templo. E assim também sobre nossas vidas, como realmente devemos fazer, o que devemos fazer, o que devemos prosseguir para receber as revelações da promessa de Deus sobre nossas vidas. É prosseguindo e caminhando, é orando, porque quando o anjo chegou, ele disse: Jeremias, Deus escutou as tuas orações, então permanece em oração, meu amado. Permanece buscando a presença do Senhor. Se é para vir para o culto chorando, mas que venha. Não deixe de vir. Não deixe que a tristeza ocupe o lugar da adoração. Deixe o lugar da adoração cobrir toda a tristeza e dor. É adorando ao Senhor que vamos permanecer no seu caminho. É buscando a presença, é servindo, é orando, que assim vamos receber as promessas que estão em oculto ainda sobre a sua vida. Permaneça firme buscando ao Senhor, adorando com todo o seu poder, para que as promessas que Deus tem sobre sua vida sejam reveladas. Um certo dia, eu e minha esposa recebemos uma palavra, e foi uma palavra meia confusa. Eu até cheguei no pastor Leandro: pastor, eu preciso ligar para conversar com o senhor. E no outro dia ele me recebeu, a gente conversou, e a gente estava no momento de adoração, no momento de comunhão com alguns familiares, e fizemos um culto, louvamos, adoramos ao Senhor. E no momento ali do culto, uma pessoa chegou para mim e para minha esposa e disse: Deus vai tirar vocês de onde estão e vai voltar, e vai fazer vocês voltarem. E a gente serviu em outra igreja antes de chegar na Cristo Tema, e a palavra que deu a entender é que a gente iria voltar para outra igreja. E eu olhei para a Estela, eu olhei assim, eu disse: é Estela, vamos orar. E eu compartilhei com o pastor, cheguei angustiado: pastor, eu amo tanto a Cristo Tema, estou me sentindo tão bem. Se os irmãos for ver minha antiga pregação, eu compartilhei um pouco da minha dor, do que eu passei, do processo, e o quanto eu fui curado aqui nessa igreja. E eu disse: eu não quero sair daqui, quero permanecer aqui nessa igreja. E até compartilhei com o pastor Leandro com muita sabedoria me aconselhou, e a gente permaneceu em oração. E por conta disso eu não parei de servir, de adorar, de vir para a igreja, não. Eu permaneci vindo sim, mas eu confesso aos irmãos que aquela palavra deixou uma pulga atrás da orelha. Eu disse: meu Deus do céu, será que eu vou só permanecer um período na Cristo Tema e vou sair da Cristo Tema? Será que eu vou passar só uns 2 anos, Patrick, aqui e sair? E eu fiquei sim com essa dúvida, confesso aos irmãos. Mas eu permaneci orando e buscando ao Senhor, e me entregando ao serviço, me entregando em adoração e em busca. Permaneci na caminhada. Não deixei que essa palavra me abalasse na minha caminhada com Cristo. E aqui na Cristo Tema. Mas eu tinha certeza que se Deus falasse comigo de forma verdadeira, de forma clara, que eu era para sair daqui e ir para qualquer outro lugar, eu iria. Eu amo o meu pastor Leandro, amo minha pastora Cléo, amo todos os pastores, cada membro, mas eu amo mais ainda Deus, e eu estava disposto a obedecer a Ele. Mas no fundo eu queria ficar. E nesse Zoe foi maravilhoso, porque na minha busca, na minha constância, na minha adoração com o Senhor, Deus renovou as promessas dele sobre minha vida. Deus fez promessas dele sobre a minha casa. E nas promessas que ele tinha feito, a Cristo Tema fazia parte dessa promessa. E até lá no Zoe eu compartilhei um pouco com a pastora Cléo. Pastora Cléo, eu pensei que eu só ia passar uns 2 anos na Cristo Tema, mas hoje eu tenho certeza que eu vou permanecer nessa igreja. Não é sobre a igreja, mas sim ser obediente à voz do Senhor.
Não é sobre o pastor Leandro ou o pastor Gabriel. Não, mas ser obediente àquilo que Deus tem nos revelado. Aquilo que Deus tem nos direcionado. E se você chegou aqui de forma confusa, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, o conselho que eu te dou e o exemplo que trazemos da palavra de Deus é permaneça adorando, permaneça buscando, permaneça orando ao Senhor. Não deixe que palavras contrárias nenhuma faça desfocar a tua adoração ao Senhor, não. Permaneça em busca do Senhor. Porque na adoração, na intimidade, que Deus vai se revelando a ti. Vai se revelando e direcionando o caminho que você deve agir. As atitudes que você deve tomar. E o tempo certo que a promessa vai chegar. Que nós possamos realmente estar firme na palavra do Senhor. Que nós possamos realmente estar também com ouvidos atentos para ouvir os direcionamentos do Senhor. E a gente vê ainda no versículo 8 que Zacarias exercendo a sua função sacerdotal. Mas um ponto interessante no versículo 8 também, que me chama muita atenção, é que Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Como eu disse no início, na introdução da palavra, os sacerdotes tinham várias funções, e essas funções muitas vezes eram divididas por sorte. A sorte caiu sobre Zacarias para acender os incensos naquele momento. Mas o interessante é que Lamentações 3:37, Vanessa. Lamentações 3:37. A palavra de Deus diz assim, em Lamentações 3:37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Nada acontece sem a ordem do Senhor. Nada é por acaso sem Deus permitir, meu amado. Tudo o que acontece sobre as nossas vidas tem a permissão divina de Deus. Zacarias não foi sorteado por acaso, não. Zacarias não foi sorteado só simplesmente para acender o incenso, não. Aquele momento Deus tinha reservado para Zacarias receber a sua bênção, receber a promessa e cumprir tudo aquilo que Deus tinha preparado sobre a vida deles. Você chegou aqui nessa noite, não foi por acaso, não foi pelo um convite, não foi pelo Instagram, mas sim foi a permissão de Deus, fez você estar aqui nessa noite. A permissão que Deus te trouxe aqui foi para Ele revelar a ti toda a promessa que Ele tem sobre a tua vida. E que nessa noite você possa estar de coração aberto, com o seu espírito de adoração, para receber, que os teus olhos possam estar abertos, os teus olhos espirituais possam enxergar tudo aquilo que Deus tem prometido para a tua vida. Não foi por acaso que Zacarias chegou lá. Não foi por acaso que você chegou aqui. Deixa eu te contar um segredo. Hoje não era para eu pregar, não. Hoje essa palavra aqui seria para o dia 17. Mas ontem Deus começou a agir e permitiu que eu tivesse aqui nessa noite. Porque você estaria aqui também. Porque Ele te trouxe aqui para revelar todas as promessas que Ele tem sobre a tua vida. Que nessa noite você realmente possa adorar, buscar e se entregar de forma por inteiro. E receber tudo. E entender que todas as promessas de Deus têm sobre tua vida. Temos que entender que o acaso de Deus não é o acaso que a gente acha que é no mundo. A gente vê lá em 1 Samuel capítulo 10, no versículo 1, o profeta Samuel unge o rei Saul, e já tinha determinado que ele iria ser rei. E a gente vai ver no mesmo capítulo 10, no versículo 20, em 1 Samuel, que é feita uma sorte para quem seria da tribo que seria o rei. E cai a tribo de Saul. E depois faz uma sorte entre a tribo quem seria escolhido para ser o rei. E Saul ali é escolhido. Não é por acaso que Saul foi um rei. Não foi simplesmente pelo sorteio, mas pelo propósito de Deus sobre a vida dele. Se ele errou, se ele pecou, se ele falhou com o propósito, ele que pagou a culpa.
Mas a promessa que o Senhor tem não é o acaso, não é pela sorte simplesmente, mas sim por todos os propósitos que Ele tem. E nada foge da sua ordenância, nada foge do seu controle. Não é por sorte que Zacarias estava naquele momento para receber as promessas de Deus. Não foi por acaso, mas sim um agir de Deus. Mas o que me chama a atenção, e o que eu queria frisar para a gente finalizar. Todo mundo já subiu aqui, eu tenho que finalizar então. Mas não é a promessa. Foi perfeito esse tema. Quando eu vi a foto, quem conseguir enxergar, tem uma foto de um ultrassom aqui, de um bebê. E o tema da palavra é Zacarias e Isabel, vivendo pela promessa. Mas o que me chamou a atenção desse texto, dessa passagem da vida de Zacarias e de Isabel, não foi simplesmente pela promessa de João Batista. Sim, foi maravilhoso ver Deus agindo sobre a vida dos seus justos. Ver Deus agindo sobre a vida de Isabel, porque ela fala lá no 25, foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Eu falei que as pessoas, quando não tinham filho, eram zombadas, se sentiam envergonhadas. E Isabel descreve isso no versículo 25, que a sorte do Senhor, que as bênçãos do Senhor sobre a vida dela aliviou a vergonha. E é lindo ver as promessas de Deus sendo cumpridas na vida de cada um aqui, na vida deles, na vida de cada servo que essa Bíblia traz. Mas o que me chamou mais atenção, e o que realmente foi que me inspirou a trazer o título Vivendo pelas Promessas, não foi porque Zacarias e Isabel viviam na promessa de receber João, não, Batista. Eles prosseguiam, eles caminhavam, ele honrava ao Senhor por outra promessa. Não pelo filho João, glória a Deus pela vida dele, o grande homem, mas principalmente pela promessa, pelo um garoto que lá está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meu amado, você possa ser que na sua mente eu não tenho nenhuma promessa, mas eu estou te dizendo, e o que Deus ministrou ao meu coração para compartilhar contigo, a maior promessa que você deveria receber, você já recebeu, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus prometeu desde o início que de uma mulher teria o seu descendente e pisaria a cabeça da serpente. E todos os seus servos adoravam ao Senhor, não simplesmente pelos seus bens, não simplesmente pelas suas promessas pessoais, mas sim pela uma promessa eterna. Que nós possamos realmente ter a certeza da promessa que está lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A melhor promessa que nós podemos receber é a vida eterna com o nosso Senhor. É maravilhoso receber as bênçãos de Deus aqui nessa terra, sim. Vamos receber, Deus vai cumprir, Deus vai honrar. Mas a melhor promessa que devemos prosseguir é pela salvação em Cristo Jesus. Que nessa noite nós possamos realmente sair aqui com os olhos enxergando as promessas de Deus aqui nessa terra, mas também com a grande certeza que a melhor promessa que devemos receber, nós já temos, que é a promessa que Ele virá sobre nossas vidas. Porque lá em João capítulo 14, versículo 3 diz assim: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e o receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Que a nossa maior promessa seja realmente morar nos caminhos do Senhor. Para finalizar, eu queria contar um rápido testemunho. Eu queria que vocês ficassem de pé já.
Nesse sábado tivemos o luau do Dunamis, foi glória, foi uma bênção, teve salvação, foi algo poderoso. Mas naquele luau também teve várias guerras, não foi, Isabela? Tivemos batalhas, tivemos lutas. Ficamos ali na intercessão, ficamos mais na retaguarda, orando, intercedendo. E eu tive uma experiência com o Senhor. Eu queria compartilhar porque isso, passei 3 dias pensando. E aquele senhor, ele aparentemente era evangélico. Eu perguntei de que igreja o senhor é, quando eu comecei a conversar com ele. Ele, não estou em nenhuma igreja não. Eu disse, não. Ele era de uma igreja lá no Recife, disse o nome da igreja, uma igreja conhecida, um pastor conhecido. Mas eu não estou mais lá não. Aí eu, mas por quê? Fui conversando, ele, não, me entristeci. E ele começou realmente a botar algumas dificuldades sobre a liderança, sobre os irmãos, sobre a igreja. Eu disse, não, meu irmão, busque primeiramente o reino dos céus, e as demais justiças serão acrescentadas. Ele, não, minhas condições financeiras não são favoráveis, e eu estou aqui contratando latinha, e para que eu estar na igreja aqui se Deus não me ajuda? E eu parei assim, eu percebi que ele não tinha saído da igreja, não foi pelo pastor, não foi pelos membros, mas ele externou isso, que tinha saído da igreja porque Deus não estava abençoando ele, porque Deus não estava dando dinheiro a ele, porque ele estava precisando catar latim e por conta disso ele não ia mais para a igreja. E eu confesso aos irmãos que o meu coração acabou entristecendo um pouco. E eu, meu Deus do céu, e mesmo assim eu não, busque primeiramente o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas, meu amado. Você está aqui, a sua idade, sua saúde, muitos outros estão no hospital, não tem essas condições físicas. Você tem que estar servindo ao Senhor pela gratidão no seu coração. Ele, não, e ficou resistente. E até minha esposa assim, Arthur, eu não insisti mais naquela conversa, conversei, abençoei, orei por ele e ali ele foi. Mas eu fiquei realmente com essa história. Eu disse, meu Deus do céu, quantas pessoas estão na igreja buscando simplesmente as bênçãos do Senhor? Quantas pessoas estão na igreja não pelos bens que Deus já tem nos dado, mas sim por querer um interesse em troca? E me veio um versículo lá de Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas despareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. E olhei assim, quantos de nós, igreja de Cristo, tem anunciado esse versículo de coração, mesmo que nos falte a promessa, mesmo que nos falte o recurso, que a nossa alegria seja na salvação em Cristo Jesus. Quantos de nós ainda precisamos entender e compreender que a nossa caminhada com Cristo não é pelas promessas materiais, mas sim pela promessa espiritual de estar com Ele nos céus. Não é pelo que a gente vai receber, porque seremos abençoados sim, mas sim porque já fomos abençoados pelo sacrifício dele, de Cristo Jesus naquela cruz. Que nós possamos realmente compreender que a melhor promessa já foi cumprida naquela cruz, que o sacrifício maior já foi pago, e tudo que era velho se ficou para trás, e eis que tudo se fez novo, não pela nossa glória, não pelas nossas atitudes, mas sim pela graça e o amor de Cristo. Se você chegou aqui nessa noite pensando que era um decepcionado, que não tinha mais esperança, que não tem motivo para viver, que não tem esperança para continuar, ei, eu te convido nessa noite para refletir que a melhor motivação é Cristo Jesus sobre nossas vidas, que a melhor motivação de prosseguir é a salvação em Deus. Porque lá em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, diz assim: Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Na entrada dessa igreja tem lugar para
lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando os adoradores de verdade que estão dispostos a se arrepender e receber a maior promessa que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Essa é a minha oração que eu faço para vocês nessa noite. Que os seus olhos se abram para compreender que a melhor promessa é estar na casa de Deus, aos pés do Senhor, o adorando e ao servindo. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Deus de aliança, Deus que não é homem, tudo pode passar, mas tua palavra vai. E Deus de aliança, Deus que não é homem, tudo pode passar, pode mudar. Posso enfrentar o que for, eu sei, seus planos não podem ser. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Lucas 1, versículo 9. Posso enfrentar o que for, seus planos não podem ser. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Aí havia um grupo de pessoas, e para cada um de nós existe uma promessa. Havia um grupo de pessoas, mas para cada um de nós existe uma promessa. E existem promessas que vão se cumprir amanhã. Quantos creem? Tem promessas que estão se cumprindo agora. Quantos creem? Tem promessas que vão se cumprir daqui a um mês. Quantos creem? Daqui a um ano. Daqui a 10 anos. Tem promessas que vão se cumprir sobre teus filhos. Quantos creem? Sobre teus netos. Quantos creem? Sobre as próximas gerações. Quantos creem? Só que naquele dia era o dia de Zacarias. Só que naquele dia era o dia daquele filho. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar E o dia de Zacarias estava relacionado ao que ele fazia para Deus. Às vezes a gente entende que é o que eu vou fazer no meu trabalho, é o que eu vou fazer com o dinheiro, é o que eu vou fazer com o recurso, é
é o que eu vou fazer para... Ele estava indo queimar incenso, mas não era diante de qualquer pessoa, diante de qualquer coisa, era diante de... Verso 10. Durante todo esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, fazendo o quê? Tinha 2 pessoas, 3. Aqui é chamado de... Porque sim, a nossa promessa vai se cumprir. Mas glória a Deus que eu sei que tem uma multidão orando por você. E essa multidão não era vista, porque ela estava onde? Fora. Ela estava onde? Isso me traz ao coração uma palavra que eu preciso te dizer. Se todos te abandonarem, conta com essa multidão aqui, levanta a sua mão. Conta com essa multidão aqui, a gente vai estar orando, a gente vai estar intercedendo, a gente vai estar buscando a Deus, para que a tua promessa se cumpra. A multidão estava fora fazendo o quê? Versículo 11. E eis que apareceu a Zacarias um anjo. No meio de uma multidão ali dentro, Deus escolhe Zacarias, porque tinha chegado a hora de Zacarias. Mas lá fora tinha uma multidão de pessoas fazendo o quê? Aí quando chega a hora de Zacarias, Deus envia um. Só que anjo significa, diga comigo, mensageiro. Então Deus enviou um. Ele enviou aqui nessa noite um mensageiro. Tem um anjo aí do teu lado. Ele está enviando uma mensagem agora a teu respeito. Ele está trazendo uma palavra ao teu coração. Ele está trazendo uma direção. Porque o anjo vem trazendo uma mensagem. E a mensagem é de Deus. E como é que o anjo estava? Preste atenção, irmão. Um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Imagina que isso aqui é o altar do incenso. O anjo estava onde? À direita. E por que o texto fala que é à direita? Porque à esquerda ficava quem oferecia. À direita ficava quem recebia. À direita ficava quem estava oferecendo. À esquerda ficava quem dependia, quem não tinha, quem não era. À direita ficava quem era, quem é, quem sempre será. À esquerda ficavam as limitações, à direita ficava o milagre. À esquerda ficava a dúvida, à direita ficava a certeza. Ao Senhor aparece à direita dizendo assim: eu vim mudar a tua deficiência, eu vim mudar a tua história, eu vim trazer uma mensagem que supre o que você não tem. Versículo 12, que eu termino agora. Ao vê-lo, Zacarias ficou o quê? E o temor apoderou-se. Versículo 13. O anjo, porém, lhe disse: à direita, do lugar que supre, não tenha. Eu estou aqui com dúvida, com medo, e estou oferecendo incenso. Aí quem está do lado que responde diz: está faltando coragem? Receba coragem. Está faltando vida? Receba vida. Está faltando ousadia? Receba ousadia. O que está faltando em você? Receba agora. O que está faltando em você? Receba agora. Porque a sua oração foi... mas ele estava do lado de quem ouvia. A tua oração foi o quê? Eu quero dizer que tem um incenso do lado um anjo do lado do incenso agora, trazendo uma mensagem que supre, que restaura, que transforma, que direciona. Só que para isso você precisa estar onde, irmão? Você precisa estar onde? Tem alguém aqui nessa noite que
Talvez as emoções, os sentimentos, as situações, as pessoas, as dores, as enfermidades tirou ele do altar. Tem alguém aqui nessa noite para voltar para Jesus? Eu estou esperando por você. Vem para Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra... Tem alguém para Jesus? Pode mudar, mas tua palavra vai. Mais uma vez. Deus de aliança, Deus que não é homem pra. Tudo pode bastar. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você quer restaurar o teu relacionamento com Jesus agora, se você quer confessar a Ele diante do seu altar, vem pra cá. Posso enfrentar o que for, eu sei, eu sei. Minha esperança está. O Senhor está restaurando a tua esperança. O Senhor está restaurando a tua emoção. O Senhor está restaurando o teu propósito. Acontecer. Posso enfrentar o que for. Seus planos não podem ser. Minha esperança está. Acontecer. Pela última vez essa noite. Tem alguém para Jesus? Vem para os braços do Pai, vem para o lugar do incenso. Vem para o altar, vem para a presença dEle. Vem para Jesus. Vem para Jesus, vem para Jesus. Vem para Jesus, Ele é a melhor parte. Ele tem vida e vida em abundância. Vem para Jesus. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem